Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mi Brigadeirando. Hoje eu trago para vocês um vídeo de como precificar o seu ovo de Páscoa, porque eu sei que muita gente está com dúvida ainda e muita gente me chamou nas redes sociais para perguntar como é que faz o cálculo, se precisa fazer numa planilha, se dá para fazer na mão e se precisa contabilizar cada recheio que vai utilizar nos ovos. Então, se você se interessou por esse vídeo, assiste até o final, já dá um like para não se esquecer. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque pode estar ajudando. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Bora calcular! Antes de começar a calcular, você já tem que ter definido os tipos de ovos que você vai vender, o tamanho desses ovos e também os sabores. Se você não fez nada disso, depois então dá uma olhadinha no meu vídeo anterior que eu gravei. Clique aqui em cima para assistir ou então clique aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu utilizo a forma de 250 gramas que me faz um ovo de 350 gramas. Então vamos calcular essa forma de 250 gramas. A forma de 250 gramas é só uma referência. O fabricante fala que é 250 gramas porque se a gente fazer um ovo completo com bombom, vai pesar 250 gramas. Uma dica que eu dou pra vocês, se vocês na hora de montar o cardápio não quiserem colocar por gramas os seus ovos, vocês podem colocar por tamanho. Tamanho P, tamanho M, tamanho G. Essa dica eu vi até no canal da Tabata Romero e eu achei super interessante. Eu já sei que uma banda tem 100 gramas. E aqui que a gente vai calcular o custo do nosso chocolate. Então você vai na sua cidade ver quanto custa o quilo do seu chocolate e vai multiplicar por 100 gramas. Eu vou colocar um preço médio aqui que eu pago na minha cidade, R$30. Então eu já sei que a minha casquinha vai custar R$3. Mas será que vocês precisam fazer todos os recheios só para precificar? Se vocês não tiverem a ficha técnica dos recheios que vocês vão utilizar no ovo de Páscoa, e esses recheios, por exemplo, for tudo à base de brigadeiro, brigadeiro de ninho, brigadeiro de bicho de pé, brigadeiro de coco, brigadeiro de paçoca. Todos esses recheios, eles têm um custo aproximado do brigadeiro tradicional. E vou fazer o brigadeiro de ninho, por exemplo, aquele valor que eu gasto em chocolate em pó, eu substituo pelo leite em pó. Então a gente segue esse raciocínio só para facilitar. Vou utilizar o leite condensado, vou utilizar creme de leite, vou utilizar o chocolate em pó. Vou fazer uma receita de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e mais ou menos 45 gramas de chocolate. E agora é só somar e eu tenho aqui um custo de mais ou menos R$5,90. Sabendo que a gente vai montar um ovo de mais ou menos 350 gramas e que 100 gramas é só a casca, isso quer dizer o quê? Que 250 gramas é de recheio. Então se a minha receita rende entre 450 e 500 gramas, quer dizer que eu consigo montar 2 ovinhos. 2 cascas, vai me dar um custo de R$6, que a gente já viu aqui em cima. Vamos colocar o recheio. E agora a gente soma esses dois itens. O custo desse meu ovo é de R$11,90. Falta acrescentar 10% custos incalculáveis. Os custos incalculáveis podem ser da água que você lava a louça, da luz que você derrete chocolate, do gás que você faz o recheio, tá? Então 10% vai dar R$1,90 a mais. Então R$13,80. É esse o nosso custo final? Não, gente, ainda falta incluir a nossa mão de obra. Por que é importante pôr a mão de obra? Porque você tem que contabilizar o seu tempo. E para calcular a mão de obra, a gente vai pensar no salário médio. Vamos pegar o salário de R$1.000 e dividir por 220 horas. Por que 220 horas? Vamos levar em consideração que a gente trabalhe 8 horas por dia. No final do mês dá 220 horas trabalhadas. E aí, fazendo esse cálculo, a gente vai achar o valor hora. Esse é meu valor hora. Esse é o valor que eu vou incluir na minha receita, dependendo da hora que eu gastei para fazer esses ovos. Eu gastei cerca de 2 horas entre temperagem do ovo, fazer o recheio, esfriar e montagem. Então eu vou acrescentar aqui nesse custo do meu ovo R$9,10 referente a minhas 2 horas trabalhadas. E o custo total do nosso ovo foi de R$22,90. Esses R$22,90 a gente vai dividir por 2, porque essa receitinha dá para montar 2 cascas. Então o custo unitário do meu ovo vai ser de R$11,45. E eu vou colocar aqui a nossa margem de lucro. A margem de lucro você deve definir aquela margem ideal para o seu negócio, levando em consideração o preço médio praticado na sua região. Eu vou colocar 100%. 100% vai fazer com que o meu ovo tenha um preço sugerido de R$22,90. Para decoração eu vou utilizar 5 brigadeirinhos. Esses brigadeirinhos, geralmente quando eu vendo ao público, ele dá R$1. Então eu já vou colocar ele com o preço final aqui já definido, porque ele já está calculado. Então eu coloco R$5 desses brigadeiros que vai servir de decoração. E vou colocar a minha caixa, R$4. Então o nosso preço sugerido fica em R$31,90. É um preço ótimo, me dá um lucro e cobre todos os meus custos. Mas eu, como sei que no mercado o preço médio praticado é 40 a 50 reais, eu vou colocar 40 reais. E esse
fica sendo o meu preço final. E na hora que vocês forem modificar, por exemplo, o brigadeiro tradicional pelo leite ninho, e vocês vão utilizar Nutella, vocês acrescentam aqui no lugar do brigadeiro a quantidade de Nutella que vocês vão utilizar na receita. E assim você consegue fazer para todos os. Se vocês quiserem uma planilha mais completa, que já esteja pronta para você, eu tenho uma dica aqui para compartilhar com você. E aqui temos a planilha automática de precificação 4.0. Essa planilha é super completa, eu super recomendo para vocês. É a ferramenta ideal para vocês gerirem o seu pequeno negócio. Aqui a gente vai encontrar o botão de ingredientes. É aqui que a gente vai registrar todos os insumos que a gente vai utilizar nas nossas receitas. Aqui eu até já deixei os ingredientes registrados para o nosso ovo de Páscoa. Desse lado aqui a gente vai colocar as embalagens, olha só que legal. Aqui é o botão de custos fixos. Essa parte é super importante porque você precisa colocar os seus custos. Os custos ele tem que integrar a precificação do seu produto. Mesmo que você trabalhe em casa, é importante que você leve em consideração. E aqui você também consegue fazer um estudo. Por exemplo, se você tiver interesse de expandir o seu negócio, né? Sair da sua casa, alugar um espaço, então você consegue fazer uma simulação aqui colocando os seus custos, né? Quais serão os seus custos? E assim você consegue definir, ver quanto que você tem que vender para cobrir esses custos, né? Definir uma meta de venda para que você possa dar esse próximo passo. Aqui desse lado a gente vai colocar mão de obra, né? Se você tiver algum ajudante e o Prolabore. Para quem não sabe, o Prolabore é o salário do sócio, do dono da empresa. É importante você estipular um salário para você, porque assim você consegue se pagar. Ao contrário do que muita gente pensa, não é o lucro da empresa que a gente vai colocar no bolso, mas sim esse Prolabore que a gente vai deixar estipuladinho mês a mês. E aí ele entra como custo para nossa empresa, tá? Enquanto o lucro ele serve para nossa empresa se capitalizar, né? O capital de giro ou até mesmo para nosso crescimento. E aqui a gente também tem outra ferramenta muito interessante que é o planejador de vendas. É super essencial que você analise sempre os seus produtos e para você ver se esses produtos estão cobrindo os seus custos, né? Então aqui a gente tem o ponto de equilíbrio, a gente tem um gráfico onde ele vai te mostrar se esses produtos que você está vendendo, você está tendo lucro ou prejuízo. Então é muito interessante, ele também aqui consegue mostrar para você quanto que você precisa vender por mês, por semana e por dia. E o que é legal aqui é que você consegue brincar, né? Colocar a quantidade de produtos que você estima vender no mês e ele logo vai te falar quanto que vai dar em faturamento. E se esse faturamento é ou não é o ideal para cobrir os seus custos. E o que é legal também é que com base nessas informações você consegue estipular uma meta de faturamento para o crescimento da sua empresa. E aqui finalmente a gente tem o quadro de receitas, que é a nossa ficha técnica. Depois de preencher todas aquelas informações, essas informações vão estar conectadas com a nossa ficha técnica. E aqui a gente vê uma projeção financeira dessa ficha técnica. Vai mostrar aqui pra gente a nossa mão de obra, né? O nosso tempo investido para fazer a receita, os insumos utilizados, a embalagem e também já mostra quanto que vai ser o nosso faturamento total baseado na sugestão de preço que ele logo calcula aqui pra gente. Vocês viram como essa ferramenta é super completa, então eu super indico para vocês. Quem quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. O criador se chama Daniel e lá nesse link vocês ainda encontram o preço, né, de investimento e também tem um vídeo explicativo de por que é importante você ter essa ferramenta. Então o Daniel vai explicar lá tudinho para vocês entenderem um pouco mais, para se aprofundarem um pouco mais nessa planilha. Então vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.